Capítulo 5, livro de João. Jesus vai ter um encontro com alguém que precisava de um milagre. O texto diz assim, a partir do primeiro versículo de João, capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe nesse lugar onde Jesus estava, um lugar chamado a Porta das Ovelhas na época. Ali existia um tanque. Esse tanque era subdividido em 5 partes, se chamava Tanque de Betesda. O que acontecia nesse lugar? Que pessoas estavam nesse lugar? O versículo 3 diz que estava ali, nesses tanques, uma multidão de pessoas doentes, enfermas, cegos, coxos e paralíticos. E o versículo 4 diz que eles esperavam, havia uma lenda, havia uma história, havia algo que eles acreditavam. E a Bíblia narra esse assunto, essa crença. O versículo 4 diz que eles esperavam que a água se movesse. Eles acreditavam que um anjo descia em determinado tempo, e esse anjo agitava essa água desses 5 pavilhões. E acreditavam que o primeiro, então, que entrasse no tanque, quando esse anjo movimentasse as águas, uma vez agitada, a pessoa que entrasse primeiro ficaria curada de qualquer doença que tivesse. O apóstolo João é o único que estuda, que descreve essa história. E João descreve essa história porque João vai falar a respeito de um homem, e o versículo 5 está dizendo isso. Esse homem estava enfermo, doente, nesse lugar, há 38 anos. Jesus entra ali nessa cena. Jesus vê os enfermos. Jesus vê todos que estavam ali, a multidão, mas esse homem em particular, Jesus se aproxima dele. Jesus vê ele deitado, sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus faz uma pergunta aparentemente óbvia para ele, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Olha o versículo 9, a primeira palavra, guarde. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era o dia de sábado. Vamos parar por aqui. Jesus estava entrando em Jerusalém, estava indo para uma festa. Jesus não é contra festas. Eu quero começar dizendo que muitos pensam que para sermos cristãos temos que nos abster de termos momentos de alegria, de podermos fazer alguma festa, ou termos algum encontro de amigos e família. Jesus não é contra a alegria, a Bíblia não é contra que os cristãos tenham alegria. Deus se preocupa quando nós, ao buscarmos algo para nos alegrarmos, nos desviemos dele, nos separemos dele, e busquemos caminhos e estratégias e meios para nos divertirmos, que nos farão ir contra a palavra de Deus. E por que Deus não se alegra com isso? Porque que pai, ao ver um filho andando por um caminho que vai sofrer, olha simplesmente com alegria? Algumas pessoas pensam que o cristianismo é uma religião do não. Se você tem um filho que está indo na direção de colocar os seus 2 dedos na tomada, como é que você agiria para dizer que o ama? Dizendo para ele: fique à vontade, coloque os dedos na tomada? Ou você diria um não de privação, um não de proteção? Entende a diferença? Quando a Bíblia diz não, ela não diz não para privar você, para limitar você. Porque alguns dizem assim: eu não quero ser cristão, eu não quero estudar a Bíblia,
Eu não quero me envolver com igreja, porque eu sei, os cristãos não podem nada, são limitados, não têm liberdade. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, o próprio Jesus uma vez disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, quando conhecida, guardada, vivida e compartilhada, ela faz de nós seres humanos melhores. Com o conhecimento bem utilizado, quando somos sábios, porque sabedoria é a palavra na língua portuguesa que expressa a boa utilização do conhecimento. Somos sábios quando usamos o conhecimento, a verdade, da melhor forma, para favorecer o nosso desenvolvimento. Ninguém que está aqui nessa noite está aqui para tentar ser infeliz. Nós acordamos todos os dias com o desejo de sermos melhores, de acertarmos. Quando eu não era ainda, eu falo com Deus desde que minha mãe me ensinou quando pequeno, mas eu conheci a Bíblia com 20 anos, conheci a Bíblia há 39 anos atrás. Mas antes de conhecer a Bíblia, a maneira como eu escolhi os meus caminhos eram por dedução, eram por observação, era através dos meios de comunicação, porque o instinto nosso humano busca verdades, busca caminhos, e se a gente não tem a visão do que realmente nos levará para a felicidade, corremos o risco de andarmos numa direção sem volta. Jesus não é contra a nossa alegria, a nossa felicidade. Simplesmente Ele sabe que quando eu e você escolhemos, por dedução, de forma subjetiva, ou através de uma visão popular, um caminho, não temos a garantia de que estamos fazendo aquilo que vai nos levar para onde precisamos. Não tem nada pior do que se deitar à noite na cama, chorando, com um vazio no meio do peito, sem saber porque as coisas não estão bem. Eu sei o que é isso. Sofrer, chorar, angústia, ansiedade, sem saber o que fazer, sem saber que caminho seguir. E a gente começa a tentar deduzir isso. A gente começa a pensar assim: bom, talvez não esteja bem porque meu trabalho não é bem aquilo que eu queria. Eu acho que vou ficar bem quando encontrar uma pessoa para amar e ser amado. Vou me sentir bem quando conseguir comprar minha casa, meu carro, quando conseguir viajar. E essas coisas não estão erradas. A grande questão é que quando Deus olha para nós e percebe que nós estamos tentando nos realizar, nos preencher com essas coisas, Ele sabe que nós não vamos conseguir, porque existem coisas que só podem ser resolvidas com a presença de Deus. Jesus estava indo para Jerusalém, Ele estava indo para uma festa, e exatamente no caminho, Ele entra no lugar onde Ele viu uma multidão. João não fala algumas pessoas, João propositadamente, intencionalmente, João fala que existia uma multidão de pessoas. Qual era o objetivo de João ao dizer isso? Era para dizer para aqueles que leriam essa história, a quantidade de pessoas que estavam tentando resolver os seus problemas, a princípio, imaginando que os seus problemas seriam simplesmente físicos, dentro de uma ilusão, dentro de um tanque, dentro de uma história inventada. João está expressando educadamente a sua preocupação em dizer, naquele lugar, que não existiria salvação, que não existiria cura, que não existiria respostas, que não existiria soluções. João está dizendo, naquele lugar, Jesus viu uma multidão de pessoas tentando resolver o seu problema, no lugar que eles nunca conseguiriam. E Jesus destaca um homem que estava ali há 38 anos e também não foi por acaso. Porque João
movido pelo Espírito, ele escreve, ele destaca, porque Jesus vai exatamente falar com esse homem. Eu não sei quantos anos você tem, mas 38 anos não é pouco tempo. Entra na história comigo. Imagina um tanque. Imagine um homem paralítico, deitado numa esteira, esperando dia após dia que algo pudesse acontecer, que se essa história ainda fosse real, se esse anjo ainda viesse, se ainda houvesse uma solução. Esse homem era um paralítico, estava disputando o primeiro lugar numa multidão. A história já não era real, mas mesmo que fosse, no reino dos homens, nessa terra, muitas vezes só o primeiro lugar leva o aplauso, o título, a taça, a medalha, o troféu. No reino de Deus, há lugar para todos. E esse homem estava tentando buscar uma solução num tanque, junto com uma multidão. E há um detalhe: quando Jesus entrou nesse lugar, ele teve desejo de curar a todos. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Nós temos um único Deus, formado pelo Deus Pai, disse isso ontem, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Um único Deus. A Bíblia diz que eles têm o mesmo nível de hierarquia. Os três estão no mesmo nível, só que eles têm funções diferentes. A Bíblia não explica por quê, mas ela mostra que o Pai tem uma função na direção do universo, aqui na terra. Jesus tem as suas funções, e o Espírito Santo tem as suas funções. Na Trindade, a gente pode chamarmos de Trindade, ou no nosso Deus, Jesus, ele é, dentre as funções que ele tem, ele foi aquele que lá em Gênesis, eu sei que Jesus nasceu de Maria, recebeu o nome de Jesus, Deus se fez ser humano, mas ele já existia antes de nascer, ele é Deus. Ele se tornou um ser humano e também não deixou de ser Deus quando nasceu de sua mãe Maria. Mas lá atrás, na eternidade, ele já era Deus. Só para usar um versículo para fortalecer o meu raciocínio, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, como é que estava escrito? No princípio, o verbo estava com Deus desde o princípio, o verbo, Jesus, e no versículo 19, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é chamado o verbo ali por João. Por quê? Já pararam para pensar numa frase na língua portuguesa? Em qualquer língua, mas eu vou usar a língua portuguesa. Olha, eu vou usar uma frase aqui, vou inventar uma frase. Eu levanto o microfone. Eu, pronome. Levanto, verbo. O, artigo. Microfone, substantivo. Não é isso? Qual é a palavra, qual é o verbo aqui? Levantar. O que é que dá ação na frase? O verbo. Certo? Por que Jesus é chamado verbo? Porque é ele que faz as coisas acontecerem. Lá em Gênesis, quando Deus assim, no princípio, Deus, e vai falando, e quem dizia haja luz e houve luz, quem falou para as coisas acontecerem era Jesus. Deus Pai estava junto na criação, o Espírito Santo estava junto, mas o verbo, aquele que falou para as coisas acontecerem era Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus foi aquele que criou o ser humano diretamente, e criou um ser humano perfeito. Ele se preocupou com o corpo, ele se preocupou com a mente, com as emoções, ele se preocupou com a vida espiritual. Deus é tão extraordinário, que ele poderia ter criado uma série de coisas, de forma sem graça, vamos dizer assim, no sentido, sem muitas coisas especiais. Por exemplo, você poderia ter sido criado sem precisar comer, mas não é bom comer? Deus poderia ter criado uma cápsula, come uma cápsula por dia, já estão nutridos. Poderia, não poderia? Mas já perceberam que ele cria frutas, cores, formatos, sabores, cheiro, perceberam?
Você vai comer uma maçã, lembra do barulhinho da maçã? Lembra da textura com a mão? Lembra do sabor? Lembra do cheiro? Lembra do visual? Deus se preocupou, Ele criou o ser humano com 5 sentidos, e Ele se preocupou que todas as coisas criadas pudessem ser absorvidas pelos 5 sentidos, para que pudessem ser guardadas as informações, através dos 5 sentidos, e também pudessem transmitir emoção. Deus não criou por criar. O ser humano houve um planejamento. O planeta Terra foi criado em 6 dias, e o 6º dia o ser humano foi criado, colocando o ser humano dentro de um ecossistema perfeitamente planejado para que o ser humano vivesse. Vocês sabem que se nós estivéssemos um pouquinho mais longe do Sol, morreríamos de frio. Um pouco mais perto do Sol, morreríamos de calor. Os elementos químicos que formam o ar são exatamente planejados e elaborados e construídos por Deus para que nós pudéssemos respirar. Se tivesse mais outros elementos diferentes, nós não viveríamos. Até por isso que em outros planetas, mesmo vistos, ou alguns até, não é possível ter habitação, porque eles não estão dentro de uma condição favorável para o ser humano viver. E esse Deus, Jesus, que fez tudo, entra no tanque de Betesda. Você consegue imaginar o sentimento de Jesus? Ele queria curar a todos, Ele queria restaurar a todos, mas por que Ele não fez? Porque não era o momento. E também, Jesus não queria que as pessoas o buscassem na sua primeira vinda, só pela cura física. A cura física, ela é, lógico que é importante nós buscarmos, obviamente, a nossa saúde, a cura física, sim. Mas quando nós limitamos o nosso bem-estar em uma das áreas só da vida, somos incompletos, somos infelizes. Vocês sabem que há um lugar no cérebro, que quando nós cuidamos do corpo, um neurohormônio é produzido, diz a neurociência, para que ao ir para esse local no cérebro, nós tenhamos a sensação de felicidade, de contentamento. Quando cuidamos do nosso lado racional, nos realizando, trabalhando, estudando, nos desenvolvendo cognitivamente, há um outro neurohormônio que é produzido e vai para o mesmo lugar, para nos sentirmos felizes, contentes. No aspecto emocional, quando namoramos, quando temos carinho, família, filhos, quando desenvolvemos o aspecto afetivo, emocional, produzimos um outro neurohormônio. E quando cuidamos da vida espiritual, o quarto. Entre na internet e veja, são os 4 neurohormônios da felicidade. E isso não é a neurociência descobriu, mas quem criou foi Deus. E Deus sabe que se Ele curasse a todos, Jesus sabe, as pessoas o buscariam só pela cura, e Ele sabia que Ele precisava dar mais do que cura física. Ele sabia que Ele precisaria dar salvação, esperança, felicidade, a certeza do hoje e do amanhã melhor. E isso vem quando cuidamos das 4 áreas, como base a espiritual. Mas Jesus então ele vem e encontra o paralítico de Betesda, 38 anos. E Jesus faz a pergunta para ele que parece óbvia: você quer ser curado? Por que Jesus perguntou isso para ele? Eu gosto muito de ler a Bíblia e ficar entrando nas histórias. Eu fico me imaginando no lugar do paralítico, eu me imagino no meio da multidão, eu tento me colocar ali no lugar de Jesus, eu fico imaginando as cenas. E se eu estou ali paralítico há 38 anos e Jesus vem para mim e me pergunta: você quer ser curado? Eu acho que eu responderia educadamente e diria: Senhor, sim, claro. Senhor, estou 38 anos aqui, Senhor, o Senhor não sabe, de dia um sol queima a minha pele, e à noite o frio gelado me faz tirar o sono. 38 anos aqui. Há um detalhe na vida desse homem, que eu não li, eu vou citar. Quando ele é curado, o versículo 14 que está depois leia. Jesus o encontra no templo, e ao encontrá-lo no templo,
Jesus fala assim para ele, ele estava agradecendo a Deus, ele estava louvando a Deus, ele estava na igreja, ele tinha finalmente deixado de ser paralítico, 38 anos, ele está ali feliz, e ele encontra com Jesus, e Jesus fala assim para ele: filho, agora que você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que é isso que Jesus está dizendo para ele? Ele não nasceu paralítico. Foram as decisões tomadas, as escolhas feitas, progressivamente, passo a passo, step by step, não é? Degrau por degrau, que fizeram com que ele se afastasse de Deus. E os mesmos amigos que o convidaram para viver experiências, prazeres, que o distanciaram de Deus, esses mesmos amigos o jogaram no tanque de Betesda. Deixa eu abrir um parênteses para te dizer uma coisa aqui nessa noite. Não só para os jovens, para os adultos, para todos. Existem pessoas que nos amam. Existem pessoas que nos querem bem. E eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus nessa noite. Amigos verdadeiros são aqueles que motivam você a andar com Deus, a viver com Deus, a ser fiel à palavra de Deus. Amigos que te convidam para prazeres que te afastarão de Deus não são seus amigos. E eu te garanto em nome de Jesus, porque já vivi do outro lado, sei como é. Que esses amigos, quando você não tiver mais utilidade para eles, você não vai valer mais nada. Mas amigos que têm Deus no coração, quando você está bem, estão com você, quando você está alegre, estão com você, quando você está chorando, estão com você. E ele ficou sozinho no tanque de Betesda. As decisões, de forma psicossomática, foram estressando, foram bombardeando o seu lado emocional. O mal-estar causado pelo distanciamento dele de Deus, o levou progressivamente para a paralisia, entende isso? Vocês sabiam disso? Queridos, eu nunca fiquei doente na vida, raramente, mas peguei Covid, depois de 2 anos, sabe por quê? Porque eu convivi 2 anos com pessoas com Covid, não peguei nada, faço esporte desde os 7 anos, me cuido sempre, treino todos os dias, faço esporte sempre. Por que fiquei doente? Porque 3 meses antes da Covid me entristeci com uma situação. E a tristeza impactou o meu sistema imunológico. E o Covid me pegou. A mente impacta o corpo impacta a mente. Emoções, razão, físico, espiritual, há uma harmonia que precisa ser cuidada. E esse homem pergunta para Jesus: por que você quer ser curado? E ele começa a argumentar. A pergunta de Jesus, no fundo, não era só para dizer se ele queria ser curado, era para ver se ele aceitaria aquilo que Jesus iria dar para ele. No reino de Deus não há pressão. Deixa eu te dizer uma coisa com carinho. Eu sou pastor. Você que é amigo, que está aqui hoje pela primeira vez, ou amigo que já está aqui sempre, você nunca vai ouvir de mim algo que te pressione. Você nunca vai ouvir de mim algo que te ameace. Porque se o amor que Deus nos dá, se o amor que Deus te dá, não trouxer você para Ele, nada vai trazer. Religião não pressiona você. Pastor não pressiona você, doutrina não deve pressionar você, mas deve te iluminar, deve te fazer enxergar coisas que talvez você não enxergava, e ao enxergá-las, com a sua inteligência, pedindo iluminação de Deus, você perceberá que isso te fará bem. Jesus disse para o paralítico de Betesda: você quer ser curado? Porque Jesus sabia que ele estava tentando do jeito dele, 38 anos do jeito dele. E você pode me dizer: pastor, mas espera aí, Deus não nos dá a liberdade de nós escolhermos, de nós? Claro que dá.
Mas fala para mim, quanto tempo você está tentando algumas coisas da tua vida e não estão dando certo? Quando eu não era pastor, eu ia pregar, eu prego desde os 23 anos. 59, qual é a conta aqui? 23 para 59. Quanto dá isso? 36 anos, é isso? 36 anos eu prego. Mas eu sou pastor há menos que isso. Mas quando eu pregava, não era pastor, eu olhava para as pessoas, eu subia no púlpito e pensava assim, para que eu estou pregando? Tanta gente bonita, tanta gente que está com um semblante feliz, eu acho que eu estou pregando de uma coisa que as pessoas nem estão precisando. Quando eu comecei a pregar, até que eu pensava assim, poxa, eu tenho lutas, eu tenho desafios, será que só eu? Até que eu comecei a conviver com as pessoas, e quando me tornei pastor, mais ainda, e eu descobri que não tem nenhum ser humano que não tenha lutas, que não tenha desafios, que não precise de algo, que não precise de um milagre, que não precise de uma resposta, uma solução, uma luz, um direcionamento, uma saída, algo que dê esclarecimento, esperança, motivação. Todos precisamos de alguma maneira, mas para que isso aconteça, eu tenho que entender que eu não consigo tudo. Aliás, nós não conseguimos nada, mas aquilo que ainda aprendemos, temos a sensação que podemos fazer, mas existem coisas na vida que não podemos. Quando eu estava com Covid, o 12º dia, estava chegando, e alguém disse para mim, cuidado com o 12º dia. Eu estava indo bem. E eu, na noite para o 12º dia, eu comecei a sentir um enjoo, insuportável. Acordei no meio da noite passando mal, e falei, preciso de ajuda, não estou aguentando. Liguei para um amigo meu, veio em casa me ajudar, falou, não tenho o que fazer, te dei chá, me deu tudo, vamos para o hospital. Eu fui para o hospital. Cheguei no hospital, falei para a médica, não estou aguentando esse enjoo, a gente vai ter que internar o senhor. E me internaram, e começou a doer, e depois passou o enjoo, começou a doer minhas pernas, e começou uma dor nas minhas pernas insuportável, me deram um primeiro medicamento, não resolveu, um segundo não resolveu, um terceiro não resolveu, um quarto, um quinto, um sexto, pastor, me disseram, só morfina agora. Era meia-noite, estava com 8 horas sofrendo. E chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu me sinto uma pessoa forte, fisicamente, mas ali, eu estava como nada. Tinha emagrecido acho que 10 ou mais quilos. Tudo errado. Muito difícil o processo, nunca havia ficado doente, nunca havia tomado remédios fortes, nunca havia tirado sangue da artéria, nada, tudo novo para mim. E chegou um momento que eu disse, não estou aguentando mais. E aí me veio algo óbvio que eu não havia feito, com todo o meu coração, apesar de ser pastor. Eu fui falar com Deus, meia-noite, e disse, Deus, não estou aguentando mais. O pessoal está tratando de mim aqui, mas está tudo bem, mas não estou aguentando mais. E o Senhor sabe que eu sei, que não existe provação, que não tem um objetivo, que não tem uma razão. Eu prego isso. Então, Senhor, se eu estou aqui nesse hospital, se eu estou aqui sofrendo, é porque tem alguma coisa que o Senhor quer me ensinar e eu não estou ouvindo. Tem alguma coisa que o Senhor está querendo me dizer que eu não estou ouvindo. E eu confesso para vocês, queridos, não sou um pastor que tenho máscaras, sou ser humano. Deus estava querendo falar comigo há dias e eu não ouvia. Ele ia falar e eu dizia, não, está tudo bem comigo. Mas à meia-noite eu disse, Deus, o que é que eu não estou ouvindo?
O que é que o Senhor quer falar comigo que eu não estou ouvindo? Porque se eu estou aqui, não pode ser por acaso. O Senhor me ensinou que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor me ensinou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor me ensinou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor me ensinou: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. O Senhor me ensinou que o Senhor veio nesse mundo para que a gente tenha vida, e vida em abundância. O Senhor me ensinou que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor. Pai, o Senhor me ensinou tantas coisas, e eu não estou conseguindo entender. Me diz o que é que está faltando, o que é que eu não tenho que entender. E Deus começou a me dizer coisas, e Deus começou a me dizer: filho, eu quero que você melhore nisso, eu quero que você cresça nisso, eu quero que você entenda isso. Se você continuar assim, você não vai chegar onde eu quero te levar. Você vai viver por viver, você vai ser mais um. Eu quero te ajudar para que você viva uma vida de excelência, uma vida de utilidade. Quero te usar, quero que você ande comigo, que você viva do meu lado, do jeito que você está vivendo. Você está indo para uma direção que não vai ser a direção que eu tenho sonhado para você. E Ele foi me dizendo. E quando eu terminei de ouvir tudo, eu percebi que fazia dias que Ele queria me dizer e eu não estava ouvindo. E quando eu disse: Senhor, eu aceito a tua orientação, eu aceito o que o Senhor está me pedindo, eu quero ser o que o Senhor está me pedindo, eu quero mudar, eu aceito, eu entendi, estava errando, estava falhando, estava sendo omisso, eu aceito. Quando eu disse isso, sabe quanto tempo demorou para a minha dor terminar? O mesmo tempo que demorou para o paralítico de Betesda levantar. E imediatamente, quando eu disse: Senhor, eu te aceito de novo, eu renovo a minha fé, a minha aliança, o meu serviço, o meu pastoreio, a minha vida, eu entrego de novo. Imediatamente a dor sumiu. Eu entendi que o mesmo Deus que mudou a vida do paralítico de Betesda estava ali comigo. E Ele disse: levanta. Nos dias seguintes, o médico me disse: pastor, você está bom, volta para casa. Jesus curou o paralítico de Betesda. E eu quero te dizer nessa noite, escuta, olha para mim, você que está em casa, olha para mim, em nome de Jesus. Não é só um pastor que está falando, é um ser humano que já sofreu, que já chorou, que já errou, mas que tem aprendido com Deus, que vale a pena se entregar, que vale a pena andar com Ele. Deus está te chamando nessa noite para você tirar os teus olhos dos seus tanques e olhar para Ele. Há quanto tempo você está olhando para os teus tanques? 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida inteira. Deus está chamando você nessa noite para te curar. Está entendendo isso? Olha para mim, Deus está dizendo: filho, eu quero curar você. Sabe quanto tempo demora para Deus começar a curar você? Um instante. Tem pessoas que dizem assim: faz 30 anos que eu demorei para Deus mudar algo em mim. Não demorou 30 anos, demorou 30 anos para você entregar. Porque quando a gente entrega, demora um instante, em nome de Jesus, para mudar. A Elaine vai cantar agora. E eu preciso convidar você para se entregar. Não estou preocupado se você é batista, católico, adventista, se você não tem religião. Sabe por que eu não estou preocupado? Porque eu sei que você é como eu. Você é de carne e osso, você chora, você sofre, você sonha. Às vezes você não está aguentando mais viver como está. Isso não é religião, isso é entrega para Deus. Progressivamente Deus vai fazer o que tem que ser feito.
Ele vai dirigir você, Ele vai conduzir você. E por isso, quando a Elaine estiver cantando, eu vou fazer um apelo para convidar você para sair do teu lugar e vir aqui. Eu vou descer aqui, porque eu quero pôr a mão em você, orar com você no final, para que Jesus cure você. Será que você hoje é um paralítico emocional? Será que você está sem enxergar como um cego, não no sentido visual, mas talvez não está enxergando o teu futuro, o próximo passo? Deus está chamando você para te restituir a visão emocional, a visão espiritual. Deus está chamando você para restaurar as tuas pernas emocionais também. Eu não sei qual é a tua luta nessa noite, eu não sei se você tem um tanque, mas em nome de Jesus, levanta e anda, e vem na direção do Senhor dizer para Ele que você está entregando a vida, que você precisa dEle, que não está dando mais para viver do jeito que você está vivendo. Tem essa coragem. A gente tem coragem para tanta coisa na vida, e às vezes não tem coragem de levantar e dizer: Deus, estou aqui. Tenho vergonha. Queridos, levanta e anda. Diz para Deus: não importa o que os outros vejam, o que os outros falem, o que importa é eu e o Senhor. Estou levantando para fisicamente demonstrar para o universo, para o céu, que eu estou do teu lado, que eu quero ser curado. A Elaine vai cantar, eu vou esperar você aqui à frente, e em nome de Jesus, se você quer ser curado, ouça Jesus te dizendo nessa noite: levanta e anda. Que Deus te abençoe. Quantas vezes fugindo calei meus pecados, enganando meu coração, por caminhos distantes meus pés tropeçaram, me levando sem direção. Quanto tempo perdi procurando prazeres para esquecer minhas frustrações. O meu erro foi crer que sem Deus viveria. A verdade eu tentei negar. Hoje eu sei que sozinho eu vou cair. Me ajuda a prosseguir. Eu preciso do teu perdão, do poder e da paz. Pai, eu sei que ao teu lado vou conseguir. Tudo posso confiando em ti. Me ajuda a caminhar, meu Deus de amor. Só contigo eu quero estar. Vou seguir-te, Senhor, e para sempre eu vou te amar. Hoje eu sei que sozinho eu vou cair. Me ajuda a prosseguir. Eu preciso do teu perdão, do poder e da paz. Pai, eu sei que ao teu lado vou conseguir. Tudo posso confiando
eu não podia deixar de abraçar todos vocês. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Deus trouxe você para ser usado aqui hoje, viu? Privilégio para a gente. Que bom que vocês estão aqui. Vamos falar com Deus para a gente terminar. Vamos? Senhor, como o paralítico de Betesda, levantamos nessa noite com o seu pedido. Mas ao levantarmos e estarmos aqui, pedimos que o Senhor nos cure como curou. Não só a cura física, mas a emocional, a espiritual, a mental. Quero te pedir com todo o meu coração, Senhor. Se o Senhor nos trouxe aqui, não nos trouxe por acaso. Não existe sorte ou azar no reino de Deus. O Senhor mesmo nos ensinou isso. Mas existem providências, e aqui estão os teus filhos te pedindo um milagre, te pedindo respostas, te pedindo soluções, cura, esperança, Senhor. Por favor, estou pedindo com todo o meu coração, em nome deles. E eu não estou pedindo para te convencer, porque eu sei que o Senhor tem maior prazer em fazer milagres, em cuidar da gente. Eu só estou pedindo para te dizer, Senhor, que nós aceitamos aquilo que o Senhor veio aqui para nos dar. E as pessoas vieram aqui para receber. Faz milagres, Pai. Que todos voltem para casa em paz, com esperança. Todos os dias dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o Senhor sabe que vamos estar aqui de novo. Que todos possam vir, que outros possam ser trazidos, para que a gente possa juntos buscar o Senhor. É uma semana inteira para ficar perto de Ti de uma maneira especial. Leva a gente para casa agora. Cuida, Senhor, que nenhum mal nos aconteça. Que possamos voltar muito melhor do que viemos. E a cada dia dessa semana que possamos nos renovar na Tua presença. Obrigado por tudo. Te pedimos, te agradecemos e o fazemos no nome de Jesus. Amém.